Já se passaram 24 horas do eclipse solar que aconteceu ontem, no dia 25. E você está sentindo os efeitos? Me acompanhe aqui nesse vídeo. Saudações a todos! Sim, tivemos mais um eclipse solar no ano 2022. Aliás, o eclipse solar, o último do ano, né? No dia 25, ontem, de 2022, 25 de outubro, às 7 horas e 48 minutos. E é óbvio, né? Quem acompanha o que eu falo aqui nas lives, quem acompanha os eventos que eu falo sempre, os eclipses trazem muita influência energética nas pessoas e nas energias que estão no planeta. Isso é inevitável. Mas é óbvio, né? Quem me acompanha aqui deve lembrar que eu falo uma coisa muito interessante. Os fluxos energéticos, eles não acontecem como um on-off, um liga e desliga. Eles têm um ciclo que cresce e decresce, cresce e decresce, como se fosse uma senoidal. O ápice tanto do bom quanto do ruim, dos ciclos, seria próximo do momento dos eventos. Mas coisas vão acontecendo um pouco antes e um pouco depois. Inclusive existe até uma teoria, né, que eu acho que é meio complicada de se falar, porque alguns especialistas dizem que nos locais onde o eclipse acontece, onde ele é visível, aliás ele acontece em qualquer lugar do planeta, mas em alguns locais ele é mais visível, ele acaba por trazer mais influência naquele local. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na minha opinião, a energia, né, pelo que eu pesquisei, ela resplandece em todo o planeta. Afinal de contas, campos energéticos repercutem. Quem lembra do efeito borboleta? Olha que interessante, esse eclipse ele foi muito mais visível ali na região da Rússia, o nordeste da África, ali ele foi bem visível. O que é o eclipse solar? Né? Aquele eclipse onde o Sol ele é tampado pela Lua momentaneamente, né? Quando o dia dá aquela escurecida. Infelizmente no Brasil o pessoal não pôde contemplar esse efeito, tá? Mas ali naquela região da Rússia, o nordeste da África foi percebido, foi visto, tem umas imagens interessantes na internet. Mas eu optei em fazer esse vídeo hoje, um dia depois, para começar a colocar em prática alguns ensinamentos que eu passo aqui para vocês, né? Fica legal falar antes, comentar algumas coisas, como fiz algumas lives recentes, e principalmente lembrar de lives mais antigas, como previsões anuais, onde eu falava sobre esses dois últimos eclipses que aconteceriam em 2022. Temos esse agora, que aconteceu no dia 25, né? Cujo o estiramento, né, dessas energias estão acontecendo antes e depois. E teremos agora no dia 7 para 8 de novembro de 2022 o eclipse lunar. Bem interessante também para repensar. E eclipse então vai mexer com a energia das pessoas, né? Não preciso relembrar isso para vocês. Já basta a Lua influenciando, o Sol e outros astros. Imagine então o colapso, né? A obstrução, a eclipsada, né? de um astro. Isso será que vai influenciar? É óbvio que vai influenciar, né? E isso vai trazer então algumas mudanças positivas e negativas, tá? O objetivo hoje desse vídeo é só passar algumas informações bem assim visíveis do que estão acontecendo nessas energias, como elas estão resplandecendo sobre a sociedade. Antes de mais nada, sempre é bom lembrar algumas dicas que eu passo sobre eclipses, como essas energias influenciam em vocês. Tanto faz eclipse solar ou lunar. Uma das coisas mais comuns de acontecer é justamente uma certa confusão nas ideias. Isso muita gente pode até atribuir como uma certa confusão nas clarezas, né? Como se a clareza não houvesse, como se tudo estivesse muito obscuro, que é próprio dos fenômenos do eclipse, né? Isso é primordial porque até mesmo em pesquisas que nós fizemos, eu percebi que a natureza é influenciada. Por exemplo, pássaros que têm um ciclo, eles acabam tendo um ciclo diferente no dia do eclipse. É muito interessante, pode perceber se você tiver tempo de ver.
E é óbvio que isso repercute energeticamente nas pessoas. E se ocorre então uma tremenda carga energética, é óbvio que situações que estão assim meio capengas, vamos usar esse português mais simples, essas situações elas vão despencar, né? Imagina você tentar fazer um castelo de cartas de baralho, né? Uma hora com o vento aquilo cai. Então se você tiver situações limítrofes, situações que estão ali por acabar, elas vão despencar, pode ter certeza disso. O eclipse traz essa capacidade de transformação energética também. E é óbvio, né? Então com as coisas se transformando, você acaba ficando muito mais assustado com as surpresas que isso traz. Surpresas essas que muita gente imagina que sejam só positivas, mas não, elas podem ser negativas. Por exemplo, a guerra, né, está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, ela é fruto do eclipse do ano passado, né? Aquela mesma energia ela repercutiu até o comecinho ali do ano 2022, esse ano, e isso vem mobilizando. Então foi uma surpresa, entre aspas, desagradável, né? Que pegou muita gente de surpresa. E aproveitando então essa falta, né, de estrutura que pode trazer, com quedas de coisas que estão para acabar, é óbvio que vão trazer o quê? Mudanças e situações novas, né? Isso é consequência. Mesmo que você não queira mudar, a energia vai mudar por você, né? Então você vai ter que fazer uma mudança compulsória, na marra. E lógico, né, uma das coisas primordiais que vocês precisam estar em mente, que os eclipses trarão então uma certa dificuldade emocional em lidar com os fatos, infelizmente. Principalmente se você estiver numa zona de conforto ou assim, não percebendo que a sua vida está complicada em alguma coisa ou outra. Bom, essa energia, que principalmente ela está ligada a Escorpião, né, é uma energia poderosa, é uma energia que está ligada mais à passionalidade, ou seja, paixões intensas, sejam elas românticas, mas principalmente pode ser paixões com coisas, né? Nós estamos vendo um momento, por exemplo, político no Brasil, que é um momento passional, né? Um momento onde há paixões dos dois lados. E isso pode ser exacerbado muito grande com toda essa energia desse eclipse ligado a Escorpião. E veja bem também, Escorpião está conectado em algumas energias planetárias, como a Lua, o Sol e Vênus. E a própria casa, né, de Escorpião, que é Plutão. E aí então nós temos também um caso muito forte ligado à expressão, à comunicação. Então talvez não é à toa, né, que um dos lados, por exemplo, de Escorpião é revelar, é mostrar. E essa comunicação passional pode trazer a revelação, como trouxe desses casos que estão acontecendo na política brasileira, né? Ontem, por exemplo, tivemos uma coisa assim surpreendente, em que o próprio ministro da comunicação fez lá uma apresentação ao vivo explicando que mais de 150 mil vinculações de campanha eleitoral não foram ao ar, né, para um candidato. E isso realmente é uma coisa muito séria. Então, mas fora isso, o cenário político está revelando assim muitas realidades, muitas coisas interessantes que as pessoas agora estão acordando. E parabéns, né, por todas essas coisas ruins que estão aparecendo, que elas mostram realmente como que as pessoas eram manipuladas, como tudo isso aí tem uma tendência ao controle, né, da sociedade, e isso mais cedo ou mais tarde repercute em cada um de nós. Então realmente olha que lado positivo que nós temos dessa energia de transformação que o eclipse traz, né? Infelizmente uma guerra do outro lado do mundo, mas felizmente uma abertura de horizontes no Brasil, né? Nunca tivemos uma campanha eleitoral aí tão acirrada, mas ao mesmo tempo tão reveladora dos fatos que estão acontecendo. Basta você prestar atenção, né? Onde está a verdade, onde está a realidade e quem está realmente preocupado com alguma coisa. Bom, isso realmente vai influenciar as pessoas. Um resultado bom trará influência para um grupo de pessoas e um resultado ruim trará uma influência para um grupo maior de pessoas ainda. Então, o que nós temos pela frente aí? Seguindo esses princípios que eu comentei que todo eclipse traz,
essas mudanças, tanto emocionais quanto de situações, como também a capacidade de mudar coisas, isso poderá abrir uma janela de possibilidades muito interessantes, né? Possibilidades essas que você, se tiver um preparo emocional, poderá realmente alcançar êxito em muitas coisas legais na sua vida. Basta agora você perceber, né? A prática, muita gente fala, não, mas a energia é muito sutil. Olha aí o que você está vivendo, né? É só ligar a televisão, ligar a internet, ver as coisas, desde censura, a falta de revelações por causa dessa censura, coisas muito sérias acontecendo. E você não pode ficar para trás, né? Você realmente está influenciado por isso. Então muita gente fala, mas a energia é sutil. Ela pode ser sutil, mas quando ela dá a primeira alavancada, a primeira pedra de dominó que cai, né? Aquela mudança que tudo está por um fio, como eu comentei, ela começa então a trazer essas revelações que vão criar realmente todo um clima mais, nesse caso, por exemplo, no Brasil, revelador, porém tenso. E eu tenho certeza que as pessoas mais sensíveis estão sobrecarregadas, estão no momento agora em que elas estão mais perceptivas, estão sentindo a dor. É como se de repente você quisesse pegar o outro e chacoalhar e falar, olha, está aqui a realidade, está nesse ponto, né? Mas não é assim que a vida funciona, né? Infelizmente, cada um tem seu tempo de despertar, cada um tem seu tempo de se movimentar. Mesmo numa situação que, por exemplo, todos estão lá no limite, né? Uma situação do salve quem se puder, né? A gente tem que salvar as pessoas numa medida que também a gente não vai ser morto por ela, né? Não vai ser impedido de ser salvo também por causa de alguém que não quer ser salvo, né? Então, salve-se quem quiser, né? E não só quem puder. E isso é muito importante entender esse princípio agora, porque muitas pessoas estão numa latência, muitas pessoas estão sem noção do que está acontecendo, muitas pessoas não têm ainda o grau de seriedade e maturidade para entender o quão sério o momento atual é e representativo ao Brasil. E isso realmente para pessoas mais maduras como você, que de repente está assistindo esse vídeo, pessoas que já são mais vividas, traz realmente essa tendência de uma certa querer levar o outro no colo, querer mudar, e isso realmente é desgastante. Então você tem que tomar muito cuidado, porque tem também um grau de passionalidade muito forte, né? De você romantizar tudo. Não romantize, seja um pouco mais prático. Eu falei há 2 lives atrás a importância de realmente nessas 2 semanas você pôr em prática o que é realmente verdadeiro na sua vida, organizar o que é verdadeiro e trabalhar em cima desse verdadeiro, tirando todos os encantos que estão ao seu redor ou de coisas que não deixam esse verdadeiro acontecer. Vocês sabem que na sua vida você tem um ponto lá que é importante, mas para aquele ponto andar, existem muitas coisas ao redor que vão tirando o seu tempo para você não tomar conta daquele ponto que tem que se movimentar, né? Creio que você está captando o que eu estou dizendo. Então esses encantos, essas coisas que são purpurinas em volta, que simplesmente só vão sujar o chão, não são interessantes. E isso não sou eu que falo, né, que devo descobrir, ou qualquer outra pessoa, é você que deve descobrir. Mas como que você consegue? Mudando o seu grau de compreensão, mudando a sua escala energética, mudando essa sua percepção de realidade. O eclipse ele pode muito bem trazer toda essa confusão, né, nessa clareza mental, trazer aquela confusão que você não consegue clarear as ideias, ou seu emocional está muito abalado, como eu falei, mas ele traz a chave de mudança. Então, a grande chave que eu passo para vocês é justamente essa revelação, essa mudança da sua energia e você aproveitar essa onda, que ela vai durar por alguns meses, pode ter certeza. Esse eclipse solar vai ter uma frequência aí que vão durar no mínimo uns 4 meses, que será representativa por demais, tanto na sociedade quanto individualmente. Bom, então acompanhe meu trabalho aqui no Web Terapias, tá? Tanto no canal quanto ali no site, as questões de atendimento que eu vou passar aqui, algumas informações que eu sempre passo nas lives, mas é bom que você entenda que aqui tem atendimentos bem interessantes, tanto para
fortalecer suas frequências energéticas, quanto também fortalecer as frequências do seu local, tanto de habitação quanto de trabalho, tanto a sua casa quanto o apartamento, tá? E quando eu falo de frequências energéticas, eu falo justamente nessa questão energética, que ela é sutil, mas assim como num eclipse, ela vem em formas de ondas mudando você. Quando você muda suas frequências energéticas, também essas formas de ondas vão começar a criar coincidências, situações e coisas muito importantes para melhorar a sua vida e para transformar, né? Isso é interessante perceber, porque se você olhar a sua vida, você está constantemente sendo bombardeado com coisas ruins. Está difícil localizar o que realmente vale a pena, né? Então o convite que eu faço é justamente você mudar um grau energético, mudar um pouco essa frequência, sair, não abandonar o que está acontecendo, que é importante, esses acontecimentos materiais, esses acontecimentos sociais que estão aí na sua cara, que vão influenciar na sua vida. Não dá para ser hipócrita, falar, não, a vida é tranquila, a vida eu vou ficar zen, nada vai me atacar, né? A política não tem nada a ver, a sociedade não tem nada a ver. Não, você vive numa sociedade com todas as regras. Se alguém tiver dúvida, lembre-se sempre do lockdown, que todo mundo tem que ficar trancado em casa por vontade de alguns governantes, né? Então preste atenção sempre nisso. E estando então num grau de energia, você não sai dessa bagunça, você pode estar até nela, mas você está numa outra visualização. E é como eu vivo, por exemplo, né? Eu vivo numa sociedade e eu estou sentindo tudo isso, mas eu troco energia de uma forma diferente, porque eu estou num grau diferente. Então eu convido você, acompanhe todo esse material aí do Web Terapias, o site Web Terapias, onde tem os atendimentos energéticos, que inclusive boa parte deles são feitos de forma à distância, né? Então você não precisa nem se locomover, você pode estar conversando com toda essa tecnologia de uma forma online, né? Você pode estar fazendo uma coisa dessa forma, à distância. Isso se torna muito mais prático e uma coisa que facilita bem a sua vida. Bom, fica essa dica aí para você sobre o eclipse de 2022, esse último eclipse solar que aconteceu ontem, né, 25 de outubro de 2022. Se inscreva no canal se você não for inscrito, não esqueça de dar seu like e também divulgar para as pessoas que você gosta. Honrar a todos e arrivederci!